Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 357 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar tudo sobre a nossa direito empresarial em academias. Para você que é gestor de academia, coordenador de academia, tá com algum problema aí, tem dificuldade para entender a lei, como pode te facilitar ou às vezes até te prejudicar, eu trouxe a especialista, doutora Saula Diniz. Muito obrigado pela presença, doutora. Muito obrigada, é uma honra você ter me convidado aqui. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender muitas coisas bacanas para tua academia aí e para sua empresa. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. O 19º Encontro de Técnicos vai acontecer do dia 21 a 23. Para você que é professor técnico, estaremos lá em Indaiatuba. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser. O aplicativo da Swimtrack para você ter todos os dados dos seus alunos. A Fábrica Criativa de Aula de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Mas vamos deixar de papo e vamos falar, doutora Saula. A gente tem um problema muito comum, que antigamente lá atrás a gente obrigava todos os alunos a trazerem atestado médico, a ser atestado. Hoje a gente consegue preencher um parquê, mas quando acontece algo ali na academia, algum acidente, algum incidente, como a gente pode definir quem é o responsável legal? O empresário precisa saber como ele evitar problemas futuros aí nesse tipo de situação. Olha, se alguém acidentar dentro da sua academia, o dono da academia ele pode ser, sim, responsabilizado civilmente. Então, para que isso não aconteça, é essencial você ter algumas características de segurança ali. Como, por exemplo, você ter um bom seguro, ter a manutenção eficiente dos equipamentos, você ter ali todos os treinadores, os personagens, eles estarem aptos e presentes para auxiliar o aluno ali, para dar algum treinamento para ele também. E, claro, é muito importante você ter um termo quando o aluno ele chega na academia para ele se assegurar. Porque quando está dentro da sua academia, você é o responsável, sim, por estar ali com a academia. Então, o CDC ele diz isso, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele está ali a favor do cliente. Então é importante você dar esse termo para o cliente assinar. Então, antes ele começar a atuar, tá dentro da sua academia, você já está resguardado por isso. E tem muitas academias aí que adoram divulgar história de sucesso, principalmente nas redes sociais, atrai muitos alunos. Quais são as regras e cuidados legais para usar imagens e depoimentos desses alunos? Ou às vezes o aluno só está nadando, você está gravando de um aluno, aparece o outro ao fundo. Quais são os termos legais para isso? Vamos lá. Hoje a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e nela assegura que a pessoa, que seu aluno, ele tem o direito de ter a imagem resguardada. Então, por exemplo, a gente vê alguns casos também de academias, de pessoal que filma e posta sem o consentimento do aluno. E às vezes, ainda mais que a gente está falando de natação, às vezes ele está com uma roupa que ele não está muito confortável. O que pode acontecer? O aluno ele pode entrar e pedir para retirar aquilo do ar. E se não retirar no ar, pode sofrer algum processo que tem isso em a questão de difamação ali por estar usando a imagem de uma pessoa. E o que você pode fazer para que você consiga usar a imagem? É um termo de autorização de imagem. O que eu sugiro? Você assinar quando assina o contrato. Porque aí você já está resguardado desde o começo. O aluno chegou dentro da sua academia, seja de natação, seja também uma academia de musculação. Quando você chega, você já dá para assinar ele todos esses direitos para te resguardar. Então, quando você tem a proteção de imagem, o direito de uso de vídeo e imagem, você vai poder usar aquele depoimento do aluno. Lembrando que ali no contrato tem uma cláusula muito específica que tem que pôr, que é para você fazer publicidade. Então, muita gente, às vezes, acha que é só um termo genérico do Google, mas não é. Você tem que colocar ali para fazer publicidade. Então, quando você tem a imagem do seu aluno, você pode colocar, por exemplo, para fazer publicidade de tráfego pago, você consegue colocar até em outdoors, consegue colocar em panfletos, mas você precisa ter essa autorização do cliente. Se você não tiver a autorização dele, pode sim dar problema para a sua academia.
E é muito comum em academias a gente fazer contratos de fidelidade, como planos anuais, semestrais. Isso tem gerado muitas dúvidas com gestores. Eu tenho um grupo ali de gestores no WhatsApp e a academia pode realmente estabelecer um tempo mínimo de permanência sem correr o risco de penalização jurídica, até se o aluno contrata um plano anual e ele sai no meio, como que a academia tem que realizar essa ação? Esse assunto é bem polêmico, porque sim, é possível, mas você tem que observar o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Dentro do contrato, você precisa ser claro, transparente, como que funciona todas essas cláusulas. Porque a partir do momento que é abusivo, está ali no direito do consumidor. E se você tiver uma cláusula abusiva e, por exemplo, você não tiver um contrato e o cliente, ele pega e pede para cancelar o plano, você não devolve o dinheiro, ele entrando na justiça, ele vai ter direito de receber aquilo que ele não pagou, mais uma multa você vai ter que pagar para ele, mais os danos morais. Então, o contrato ele precisa estar muito claro. Você pode, sim, fazer plano de fidelidade, porém, na hora de rescisão, a cláusula de rescisão tem que ficar muito clara e naquele momento específico ali, tem que mostrar como que é. E tudo isso tem que estar escrito no contrato. Então, pode sim, mas tem que tomar cuidado no contrato. O que eu vejo nesse grupo do WhatsApp que eu tô ali, muito dono de academia, gestor, pedindo o contrato da outra academia para fazer algo parecido. E cada um tem a sua realidade, tem os seus valores, tem os seus planos. Então, muitas vezes você copiar e colar um contrato de uma outra academia pode gerar problema lá na frente. Então, você já comentou aí um erro comum aí entre os gestores de academia. Você tem mais alguns erros aí comuns que você percebe que as academias cometem ao lidar com seus clientes, que pode gerar aí conflitos legais? Sim, na academia em específico, a gente tem muito quando não é claro a taxa, a cláusula de rescisão. O que acontece quando quebra ali? Porque a gente vê muito que o aluno ele vai para a academia e ele desiste depois do segundo mês e muitas academias querem cobrar um anual inteiro. Então tem que estar muito claro a rescisão de como que é a forma. A transparência. Ele cancelou, então ele tem que pagar uma multa de 2 meses? Ele tem que pagar uma multa de 3 meses? Tem que estar muito claro essa cláusula. É onde dá mais problema na academia, é a cláusula de rescisão. Um erro muito comum também é quando a pessoa ela abre ali a academia e ela tem um sócio, só que o sócio não está no papel. E aí, às vezes, o sócio que não está no papel é você. E ali na frente, o que acontece? Desvia um pouco o foco, né? Os sócios brigam entre si e o que está no papel perde a academia. Então, briga entre os sócios também são erros muito comuns. E o que é esse erro? Não fazer um contrato social. Então, às vezes é contrato de bigode. Isso não funciona. Não funciona só contrato falado, tenha tudo escrito, porque isso aí é essencial. Evita um dos maiores erros da academia, é esse. É quando você tem sócio e não tem escrito o que tem que fazer. E quando você tem sócio, aí lá na frente você pensa em vender, transferir a empresa, aí você tem que ter alguns cuidados jurídicos anteriores, porque não adianta lá, agora eu vou vender, um quer vender para um valor, o outro não quer vender, e aí tem complicações entre sócios, até mesmo funcionários, clientes. Sim, exato. Isso é muito contrato social. A gente tem uma realidade hoje no Brasil, é que poucos empresários sabem da importância do contrato social. Quando você abre uma empresa, você pode fazer pelo computador, que é um dos maiores erros ali, porque normalmente o computador faz, mas ali não está falando sobre como será quando vender, como será se você é o sócio minoritário. Porque se você não definir bem no começo, depois vai gerar problemas. Porque mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. E quando a gente não tem cláusulas específicas, na hora de uma venda de uma sociedade, quem tem mais cotas, mais porcentagem, tende a se dar melhor ali. Então, você tem que proteger também o sócio minoritário, você tem que colocar a cláusula. Qual que é a responsabilidade de cada um? Porque acontece muito quando a gente tem sócios que um para de trabalhar, para de fazer tanto quanto o outro. Porque às vezes a gente tem sócio que é investidor, que põe dinheiro, mas a gente tem 2 sócios que trabalham. E às vezes um para de trabalhar. E aí, o que você vai fazer nesse momento? Então, é muito importante você definir as regras, as responsabilidades, como que será a cláusula de venda. Se você tem interesse de abrir uma franquia também, é essencial você colocar no contrato. E um dos erros também é quando não registra a marca. Então, quando a gente está falando que uma marca importante é um nome.
E esse nome, ele dá um valuation para a empresa. Ou seja, o nome, ele te protege. Então, você vai proteger esse nome para ninguém mais usar. Vai ser seu. Então, assim, são erros comuns. Então, às vezes, quando tá todo mundo criando a empresa, tá construindo a marca, aquele momento que tem aquele diálogo maior, você consegue colocar cláusulas que depois, lá na frente, 2, 3 anos, aí já tem uma briga aqui, uma discussão, um levando algo de anos atrás, aí já não deixa mais colocar aquela cláusula. Então, antes de começar qualquer negócio, faça o contrato certinho, já entre no NPI, já faça a sua marca ali, já dê entrada, porque também demora. É um ano e meio aí para você conseguir ter a sua marca ali registrada. Exato. E muitas vezes aí dá indeferido, você tem que ir novamente. Então, às vezes até 2 anos aí para você conseguir a sua marca. Outra prática comum entre academias é a briga pelo preço. A gente viu essas academias de baixo valor, essas low costs entrando e as academias cada vez mais brigando pelo preço. E aí eles começam a cobrar taxas extras. Taxas extras em avaliação física, em manutenção, quando a pessoa entra na academia ali para poder fazer a entrada. São práticas comuns nas academias. Quais são os limites legais para cobrar esses valores sem infringir o Código de Defesa do Consumidor? A gente tem um artigo ali, o 39 do CDC, que ele fala que as cláusulas, você não pode abusar do consumidor. Tudo tem que ser muito claro no contrato. Então, se você contratou algo, taxas abusivas, elas podem ser reavidas pelo consumidor e ainda eles ganharem aí um dano moral, uma multa sobre você, se você começar a fazer essas práticas abusivas. É sempre importante, se você quer colocar alguma taxa de avaliação, põe num contrato já. Então, você faz ali um contrato com o seu aluno que tem essas taxas e elas são também opcionais se o professor, se o aluno quiser fazer uma avaliação, se o aluno quiser ter algo personalizado ali na academia, é importante ter no contrato. Porque cláusulas abusivas que não são faladas e nem expostas no contrato pode te gerar aí multas. E a gente tem muita popularidade hoje em dia de apps como o Gympass, TotalPass, que aí o cliente ele não trata direto com a academia, ele trata com uma outra empresa terceirizada. Aí surgem problemas com os alunos, como o aluno não comparece, outros problemas ali, só que você não lidou com esse cliente, ele não assinou o seu contrato. Como a academia deve se proteger legalmente nesses casos? Esse caso é muito interessante, porque o Gympass, o TotalPass, ele vem muito auxiliar a trazer mais aluno para dentro da academia. Mas também é um desafio jurídico. Por quê? Quando o aluno falta. Então, ele falta e ele tira a vaga de uma outra pessoa que poderia estar ali no momento. E aí, a academia começa a perder. Será que eu cobro? Será que eu não cobro? O que é interessante? É cobrar sim, mas lembrando que a gente tem o CDC que protege o consumidor. Então, você tem que colocar isso no contrato também. Uma cláusula específica, que se ele faltou e ele reservou, ele vai ter que entregar ali o código, fazer o check-in para te entregar isso. Porque se não tiver no contrato, realmente não tem como você cobrar aquela aula. Então, para você cobrar, precisa estar especificado, sim. Agora vem uma pergunta boa, doutora. As academias, elas estão precisando contratar professores, só que às vezes a jornada é curta, ou às vezes o custo de contratar esse professor para uma jornada maior são vários impostos. Quais são as diferenças jurídicas entre os modelos de contratação do CLT, autônomo ou PJ, e qual o risco de cada modelo desse na academia? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. Contrato PJ ou CLT? É realmente assim... O que eu gosto de falar? PJ é uma pessoa jurídica. Você vai contratar uma empresa para prestar um serviço para você. Quando você for contratar um PJ, você não pode contratar, por exemplo, eu vou contratar o João, que é um CPF. Não, eu vou contratar a empresa do João para prestar um serviço para mim. O PJ, que é uma pessoa jurídica, você paga menos impostos, porque você não tem todas as cargas do CLT. Porém, se você contratar um PJ e colocar ele como CLT, como, por exemplo, se tiver subordinação, tiver horários marcados, ele caracteriza como CLT e ele pode entrar na justiça contra você. E essas ações, elas chegam em torno de 40, 50, 100 mil reais quando, infelizmente, você contratou um PJ no formato de CLT. Então, vamos deixar bem claro, porque é um assunto mais denso e importante mesmo também. É um grande erro que o pessoal faz. PJ, você contrata uma empresa. Você não pode, na contratação PJ, falar, olha, você vai trabalhar das 8 às 6. Você vai ser subordinado a mim. Você tem horário de entrar e horário de sair.
Você tem um horário de almoço, eu vou te pagar vale-refeição. Isso aí é característica de CLT. Então, o PJ não é. Você pode contratar um PJ, como, por exemplo, para dar algumas aulas específicas ali, porque você está contratando uma empresa. Primeiro, PJ não pode ser pessoa física. Tem que ter pelo menos um MEI. E assim você vai se protegendo, porque o empresário hoje, ele infelizmente tem muita burocracia, ele sofre muito. Eu entendo realmente a dor dos empresários, porque a gente tem muitos impostos, a gente tem muita carga em cima do empresário. E aí, eu contrato PJ, CLT. Muitas vezes é melhor contratar um CLT, porque você vai estar seguro. Não vai ter o risco de ter uma ação ali na frente trabalhista. E a ação trabalhista, o Brasil é o número 1 de ação trabalhista do mundo. A gente tem aí milhares de processos todos os anos entrando contra os empresários. Então, é muito importante avaliar isso, porque qual o risco que vale a pena? É por causa de R$500, R$400, ali na frente ele gera muito mais. Então, você fazer um planejamento sobre o que é mais interessante, onde está o seu maior lucro, como que você se protege, é essencial para todo dono de academia. E muito comum também quando um funcionário entra com uma ação, aí já vem outro funcionário, outro funcionário, e vira aquela bola de neve. Até quanto tempo esse funcionário pode entrar com essa ação contra a sua empresa, já que ele trabalhou ou já saiu da empresa? Essa pergunta é muito boa, porque o funcionário ele pode entrar até 2 anos depois que ele saiu do seu trabalho. Então, por exemplo, e por que acontece um cascata de processo? Isso chama precedente jurídico. Ou seja, se o João, que trabalhava na sua academia, ele processou a empresa e ganhou um precedente jurídico. Ou seja, casos iguais a ele tendem a ganhar. Então, por isso que acontece que... Nossa, já tive esses casos no escritório que é bem assim mesmo. Então, um funcionário, ele entra, ele ganhou o processo judicial e ele fala pro amigo, ei, aqui, eu entrei contra o patrão e ganhei aqui 45 mil. Aí o funcionário, também vou entrar. Aí é muito mais rápido porque ele já tem uma decisão do juiz. Aí é precedente, é uma cascata de processo. É o primeiro, é o segundo. Aí fala, nossa, mas meu funcionário ainda está trabalhando. Ele pode entrar contra você para ganhar tudo aquilo atrás. Por quê? É PJ que contratou como CLT. Ou não está pagando todas as cargas dele. Todas as cargas que deveria pagar a trabalhista. Você comentou, às vezes um custo ali de R$400 por mês, que vai dar quase 5 mil no ano, funcionário ali 10 mil em 2 anos, no final você está pagando 40, 50 mil de indenização, aí vem outro. Então, às vezes, são riscos aí que é importante você ter um advogado ali, consultar antes de fazer qualquer contratação. E aí, outra prática comum é para poder suprir esses professores, as academias trazem os estagiários, que têm custos menores, menores impostos. Pode ser uma solução até para ajudar nas aulas, mas existem regras específicas para a contratação deles. Como garantir que a academia não caia em armadilhas legais, como contratar estagiários, porque eles pela lei, eles têm que sair mais cedo na época de prova, tem que pegar férias na época das férias da faculdade. Conta um pouco sobre os estagiários. Olha, contratar estagiários é uma excelente solução para o empresário, porque a gente tem aí uma pessoa jovem, capaz, que quer aprender, e além disso é um custo muito melhor. O que acontece? O estagiário ele tem que trabalhar 30 horas semanais, então são 6 horas por dia. O estagiário ele não pode trabalhar mais que 6 horas por dia, senão vai contra a lei do estágio. Outra coisa, o contrato do estágio ele é diferente do contrato de um PJ e de um CLT. Por quê? Porque, primeiro, o estagiário ele deve estar fazendo uma faculdade ou ensino médio com curso técnico. Então, se a gente está falando de academia, a gente pode contratar um estagiário que faz um curso de faculdade de personal trainer, de educação física, né? Então, uma academia. Quem são os estagiários que uma academia pode contratar? Olha que bacana. Isso é uma ideia muito legal que posso sugerir, assim, para o pessoal. Se é uma academia muito grande, a academia pode contratar um estagiário de administração, sabe? Por quê? Porque aí pode ajudar ali na administração. E ela pode contratar um estagiário de marketing. Porque o estagiário ali, ele pode auxiliar o marketing. Pode contratar alguém na educação física também. Então, é uma alternativa, assim, interessante, você olhando o que tem que fazer. Posso contratar estagiário menor de 18 anos? Pode.
Aí você vai precisar da assinatura dos pais. Então, tudo isso é você estar atento ao contrato de estágio, porque é uma alternativa, sim, de aprendizado e é muito interessante você ficar de olho nas legislações. Sim, e eu que tenho as redes sociais grande, aí, um dos maiores canais da natação, sou contratado por muitas academias aí para estar associando a minha marca a essa academia, né? Como a gente tem aqui na nossa caneca a Tibum, lá de Mato Grosso do Sul. Então, os influenciadores digitais estão cada vez mais sendo requisitados. E como fazer a academia ter cuidados jurídicos essenciais ao fechar parcerias com influenciadores digitais para garantir que tudo esteja dentro da lei? Olha, contratar influenciador pode ser um sucesso para o seu negócio ou uma péssima ideia, viu? Principalmente se esse influenciador aí, ele tiver prática ou não. A gente sabe que quando você vai colocar dinheiro para investir, a gente pensa no retorno, né? Sim. E um dos grandes problemas do influenciador é quando ele não cumpre o que ele falou que ele tinha que cumprir. Ou ele não tem uma entrega de métrica tão boa quanto parecia que tinha. Então, é essencial você definir tudo antes o que vai fazer com um influenciador. Por exemplo, quantas postagens que ele vai fazer, qual que é a copy. Copy é a escrita persuasiva que ele vai falar, quantos reels que ele vai postar, como que vai ser essa divulgação dele. E é essencial que você, empresário, tenha um contrato de direito de uso de imagem com tempo. Ou seja, você vai poder usar a imagem dele por quantos anos? Vai ser, normalmente, eu sugiro 5, 10 ou tempo indeterminado, tá? Depende da pessoa, do influenciador que você está contratando. Eu trabalho com bastante influenciadores também, então tem que ver qual que é o tempo ali para você comprar a imagem. Então, no seu contrato, tem a cláusula específica de direito de imagem, faça o influenciador assinar, pague o influenciador depois dele fazer ali todo o trabalho dele, que tenha o tempo e cláusula de responsabilidade. Já vi muito influenciador que é pago e não faz o trabalho direito. Ah, porque o dia não sentiu bem. Ah, porque não sei o quê. Aquele dia nem era mais importante. Então, faça o influenciador assinar. E outra, tem influenciador que fecha com você e aí depois ele quer fechar com a outra marca e aí ele pede para você tirar do ar. Então, não, eu fiz aqui, mas a outro concorrente falou aqui que eu vou fazer até me oferecer um valor maior. Aí, se você tiver um contrato de direito de imagem, não, eu posso usar. Você pode usar ali por quanto tempo a imagem dele, fazendo publicidade. Então, é muito importante saber que isso pode ser um sucesso para o negócio ou pode ser uma péssima ideia. E você pode colocar na cláusula do contrato de ter exclusividade com ele, não colocar nenhuma marca associada sua, assim, parecida? Pode, sim. A exclusividade, ela acontece hoje no mundo dos influenciadores e é interessante entender que possivelmente seu contrato vai ser mais caro. Sim. Porque tudo que é exclusivo, você tende aí a valorizar mais. Então, por exemplo, se a gente pegar Neymar tem algumas marcas que ele é associado que ele é exclusivo. Ele recebe muito mais daquela marca específica. Então, se você quiser um influenciador exclusivo, você pode colocar isso também. Mas saiba que tende a aumentar um pouco o valor da sua contratação. Tá, e quando um cliente faz uma crítica negativa ou reclamação pública, ou nas redes sociais, ou até mesmo na própria academia, como o empresário deve agir? Existem ações legais que podem ser tomadas para proteger a reputação, que a gente sabe que uma pessoa influencia várias, né? Sim, com certeza. É muito importante você ter a sua reputação online boa. Porque é ali que a pessoa pode muitas vezes te contratar. Então, se tem um comentário negativo, é interessante primeiro você ver aquilo é verdade ou não. Porque às vezes está falando de um professor específico, às vezes está falando de algo que a pessoa quer uma melhoria. Então, sempre seja educado ao responder aquele comentário. Agora, se a gente está falando de um comentário que está difamando a reputação da empresa, que está difamando a reputação da academia, eu sugiro muitas vezes você apagar aquele comentário totalmente negativo. Entende? Tipo, não tem sentido nenhum. Apaga. Mas agora, se realmente você começa a ver que mais pessoas estão falando, assuma o erro, fala, ok, estamos melhorando, responda dessa forma que vai te auxiliar. Isso nas plataformas de, por exemplo, YouTube, Instagram, Facebook, que você consegue editar. Agora, quando é no Reclame Aqui, a gente tem uma reputação online e você não consegue apagar o comentário da pessoa. Então, é o que eu sempre falo. Tem ali um padrão de respostas, eu sempre faço isso para os clientes, que é um padrão de respostas em
que você auxilie ali o cliente a solucionar o problema dele, porque ali vai para a sua reputação maior. Então, seja educado, responda o cliente, veja se aquilo faça sentido ou não. E agora, se você tiver uma pessoa que está atacando a sua rede social, por exemplo, colocando nos stories, a pessoa está xingando, difamando a sua empresa, você pode entrar com uma ação judicial. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que ataca muito. E essa pessoa não vai parar de atacar. Então, você já apagou o comentário, já excluiu, e ela não parou, eu sugiro também entrar com uma ação judicial, porque a pessoa, a internet não é terra sem lei. Sim. Então, você tem que proteger aí seu negócio. Sim. E a gente tem a lei de assédio em vigor, e a academia a gente passa muito por isso, como você comentou, né? A pessoa está às vezes de sunga, maiô, ou mesmo criança. Como você proteger os seus profissionais, até mesmo sua academia, que às vezes a maldade está em quem vê a ação, né? Eu já tive um professor que uma vez uma criança estava caindo da escada, ele foi segurar a criança, acabou segurando pelo bumbum da criança, e aí o pai foi fazer um boletim de ocorrência, foi fazer uma ação contra a academia, alegando que o professor tinha assediado a criança. Como a academia se proteger num ambiente que é tão propício pela vestimenta, às vezes o professor tem que tocar no aluno para corrigir? Olha, nesses casos, é um caso muito complicado, né? Porque a gente tem ali fala com fala, mas é interessante, se possível, ter câmeras, né? A câmera, ela protege. E lembrando, gente, se a gente vai colocar câmera, não pode colocar câmera no vestiário. Isso aí é uma lei que proíbe câmera em todo vestiário, não pode. E se colocar câmera, você tem que avisar com uma placa escrito que tem câmeras ali, tá bom? E que elas também não podem usar. Você não pode usar a câmera que você filmou todo mundo que está. Isso protege o contrato também. E, claro, treinamentos ali uma vez por mês, uma vez por semana com os seus profissionais. E sempre que for dar treinamento para os profissionais a como lidar com essas situações, você tem que ter uma lista com a assinatura de todo mundo, tá? Tenha uma lista, porque ali comprova que você entregou o treinamento. E hoje, todo mundo pode entrar com ação, né? Não é proibido. Qualquer aluno seu pode entrar com uma ação sua. É direito dele. Se ele vai ganhar ou não, é o juiz que decide. Mas a academia tem responsabilidade de ter ali as normas, as diretrizes, seguir direito, né? Porque aí quem vai estar na decisão é o juiz. Então, você, com todas essas políticas, você está se precavendo e está se protegendo. Uma dúvida comum não só de gestores, mas também de personagens, é em relação à reposição. Porque o aluno, às vezes, ele não vai, e aí ele pede a reposição, ele não desmarca, ou até mesmo é feriado, véspera de feriado, e aí o aluno exige essa reposição. Quando pode ser considerado como aula dada e quando a gente tem a obrigação dessa reposição? Essa pergunta é muito interessante, porque é realmente o que mais acontece nas academias. Tudo depende do contrato. Realmente, assim, o que eu tenho que falar depende do que foi ajustado ali e acordado sobre a reposição. Se num contrato estava falando que tinha reposição, tem o direito. Se falou que não tem reposição, não tem o direito. E eu sei que muitas pessoas não fazem um contrato, mas o que eu quero trazer aqui de mais informação é que o contrato pode ser assinado até online. Não precisa ser presencial. Então, um contrato assinado online, ele vale. Né? Então, a gente tem plataformas aí para assinar que facilita muito a vida da pessoa, sabe? Então, depende do que foi assinado ali no contrato. Então, mais uma vez, voltando da importância de você fazer esse contrato, de tudo não ficar copiando e colando o contrato de outras academias. Cada um tem que ser o seu. E falando desses feriados, desses finais de semana, os professores horistas têm direito a feriados remunerados, além da DSR, que é o descanso semanal remunerado? Essa é uma boa pergunta. Depende. Depende se ele é CLT ou se ele é PJ. Se ele for CLT. Se ele é CLT, ele tem direito. Tem. Então, isso é uma dúvida comum entre as academias. Então, você tem que fazer essa remuneração dos seus professores. E, doutora Saulo, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer muitos assuntos aí foi levantado. Até se você, do outro lado, professor, gestor, tem mais alguma dúvida, manda pra gente. A gente pode fazer outra entrevista com a doutora Saulo, ou até mesmo ela te auxiliar. E quais são as suas redes sociais pra gente que quer procurar mais, quer saber sobre o seu trabalho, quer te contratar? Claro, as minhas redes sociais é dra.sauladiniz. Você pode me encontrar no LinkedIn ou no Instagram, que é onde eu mais utilizo as minhas redes oficiais.
Então, para você que está aí procurando um advogado especialista em academia, achou a doutora Saula, corre lá nas redes sociais, siga ela, para sempre que você precisar de alguma coisa, já ter a quem procurar, porque quando chega na hora do desespero, a gente não acha aquele advogado, não precisa ficar atrás de indicação. Então, a Natação Criativa indica a doutora Saula, até me auxiliou aí na recuperação da minha conta, na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, a conta do Instagram, ela foi bloqueada ali pelo Instagram por uma denúncia. A gente conseguiu recuperar em menos de 7 dias ali, mesmo em época de festas, férias. A doutora Saula nos auxiliou e vai auxiliar você também. Então, quero agradecer muito você aí do outro lado. Compartilhe essa entrevista. Se você assistiu até o final, ela fez sentido para você. Então, auxilie os seus amigos, outros gestores, outros professores e compartilhe essa entrevista. Ative a notificação e, claro, siga os nossos canais. Quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. E agradecer você. Então, muito obrigado, doutora Saula. Muito obrigado para vocês aí do outro lado. E até a próxima entrevista.